Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Inglês na Marra. Esse canal que te ensina inglês de forma prática, que realmente vai fazer diferença no seu dia a dia e no seu desenvolvimento do inglês. Hoje a gente vai aprender dois tempos verbais muito importantes em inglês, que é o Simple Past e o Past Continuous. Muita gente tem dúvida e confunde essas duas estruturas. Então, sem mais delongas, let's hit the books! Agora aqui, pessoal, a gente vai para a nossa telinha que fica mais fácil da gente compreender. A gente vai começar vendo o Simple Past. O que é o Simple Past, pessoal? A gente vai usar para ações que iniciaram e terminaram em um momento específico do passado. Então, tudo que vocês vão mencionar que aconteceu, ou que vocês fizeram, ou que alguém foi, que alguém fez, tudo isso vai ser simple past no inglês, ok? Aqui fazendo um resumão bem rápido para vocês, o simple past é quando a gente usa no verbo to be. Was e were. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. E nos demais verbos a gente vai usar o did, certo? Lembraram aí já o que é, né? Então isso é até um pouco básico, mas é legal de lembrar vocês que sempre que a gente estiver falando com alguma frase no sentido de ser ou estar, a gente vai estar usando o verbo to be. Lembra, o verbo to be significa ser ou estar. Então, se eu quiser falar no passado, eu era, eu fui, eu estava, eu vou usar was ou were, dependendo do pronome que eu estiver utilizando, né? O sujeito. Então, se eu vou falar I, eu vou falar I was. Se eu falar você, eu vou falar you were. Tranquilo? Aí, para fazer pergunta, negar, segue as mesmas regras do presente. Então, para perguntar, eu passo o verbo to be para antes, para negar, eu coloco o not. Bem tranquilo, né? E aí, para todos os demais verbos, correr, fazer, cozinhar, lavar, nadar, a gente precisa do auxiliar do verbo, assim como no presente. E aí entra o did. Lembra que no presente a gente tinha o do e tinha o does. Aqui vira did. Fica mais fácil porque não tem aquela diferença da terceira pessoa do singular. Vai ser tudo did. I did, you did, he did, she did, it did e por aí vai. Certo? Então fica mais fácil. E aqui também vai seguir as mesmas regras do present simple. Inclusive eu vou deixar o card aqui, tem um vídeo nosso explicando melhor o present simple, vai seguir as mesmas regras. Então para perguntar eu coloco o did antes e para negar eu coloco o not e vira didn't. Ok? Então aqui o importante de vocês lembrarem é isso daqui, ó. As ações que iniciaram e já terminaram em um momento específico do passado. Então, geralmente, quando você fala uma frase no simple past, ela já vai vir com alguma expressão de passado. O que seriam as expressões de passado? Por exemplo, last week, semana passada, yesterday, ontem, last night, noite passada. Então percebam, de novo, ó, ações que iniciaram e terminaram em um momento específico do passado. Então, consequentemente, eu vou acabar mencionando, né? Ah, eu fiz tal coisa sábado passado. Ah, eu comi comida japonesa ontem no almoço. Então a gente meio que automaticamente acaba falando essa expressão de passado. Então, uma característica do past simple é essa. Ou, pegando só mais um exemplo para ilustrar com o verbo to be, se eu falo I was at a party last night. Então, eu estava em uma festa noite passada. Então, I was. Ou eu fui para uma festa. I went to a party. Facinho, né? Agora vamos ver o past continuous. Past continuous. Qual é a grande diferença? Então vamos só relembrar aqui, ó. Eu apaguei, mas a gente escreve rapidinho. Ações que iniciaram e já terminaram em um momento específico do passado. Nossa Senhora, tô péssimo para digitar.
específico do passado. Certo? Aqui vai ser parecido, por isso que eles se confundem. Ações em progresso em um momento específico do passado. Então percebam, aqui a ação iniciou e terminou. Então eu falo só que aquela ação foi feita. Aqui eu falo que eu estava fazendo alguma ação, estava praticando algum ato em um momento específico do passado. Conseguem perceber a diferença? É bem similar, mas tem essa singularidade. É a mesma coisa, na verdade, do present simple e do present continuous. Present simple é alguma coisa que eu faço habitualmente. O cardzinho está aqui de novo, é o mesmo vídeo que eu vou indicar porque ele é muito importante para vocês assistirem. O present continuous são coisas que eu faço de maneira habitual. Present continuous é algo que eu estou fazendo naquele momento. Então, se eu estou falando de passado, é a mesma coisa. Past simple, uma coisa que eu fiz em um determinado momento, e past continuous é uma coisa que eu estava fazendo em determinado momento. E aqui, qual que vai ser a diferença? Ó? Aqui o verbo to be vira was e were. E vira did nos demais verbos, né? Se não for no contexto de ser ou estar. Aqui eu tenho o sujeito mais verbo to be no passado mais verbo principal no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio? É o famoso ing. Certo? Então aqui se eu quero montar uma frase, ó. Vamos fazer 3 exemplos de cada uma para a gente reparar bem. Com o verbo to be. I was at a party last night. Então eu estava em uma festa a noite passada. Pronto, foi uma ação que começou e terminou. Vamos pegar o mesmo exemplo. I went to a party last night. Então aqui ó, as duas estão no simple past, eu só usei uma no contexto de verbo to be, eu estava, e a outra com o verbo ir, eu fui a uma festa noite passada, certo? Agora aqui a gente pode usar assim, I was having dinner last night at 10 p.m. Então eu estava jantando ontem à noite, às 10 da noite. Então, I was having, ó, qual que é a estrutura? Sujeito, verbo to be no passado, was, e verbo principal no gerúndio. Eu estava jantando, having dinner. Fácil, né, gente? Então aqui vai ser sempre essa estrutura. Sujeito, o verbo to be no passado, que vai ser o was e o were, e o verbo principal no gerúndio. Vamos pegar só mais um exemplo aqui, ó. Se eu falo. Vamos pegar uma pergunta, ó. Como tem esse verbo to be aqui no meio da estrutura, eu vou seguir as regras do verbo to be, tá? Tanto para negar quanto para fazer pergunta. Então, se eu quero perguntar para você, você estava jantando ontem às 10 da noite? Qual que é o verbo to be no passado que eu uso com you? Were. Were you having dinner last night at 10 p.m.? Sigo a mesma regra do verbo to be. Were you? E aí o verbo no gerúndio. Aí aqui eu posso, vamos falar na negativa. I wasn't. Ó, was mais o not, porque eu quero negar. I wasn't having dinner last night at 10 p.m. Olha que fácil, gente. Aqui, a ideia não é aprofundar muito em cada um, mas sim falar brevemente de cada um deles e mostrar as diferenças. Porque geralmente o pessoal manda muito comentário pedindo para tirar a dúvida desses dois. E até os alunos que a gente tem na escola. Eles têm muita dúvida em relação a isso. Então, simple past. Ações que começaram e terminaram num momento específico do passado. Past continuous, uma ação que estava em progresso. Essa ação também terminou porque aconteceu no passado. Mas
a sua ideia de fala é que estava em progresso naquele momento. Por exemplo, eu estava dirigindo quando avistei um cavalo na rua. Então, I was driving when I saw a horse. Percebeu? Então dá até para misturar os dois. Tranquilo? É muito fácil, né, gente? E o último detalhe que a gente tem que se atentar no Simple Past são os verbos irregulares. Ó, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Que são os verbos irregulares? Sempre que a gente fala uma frase no Simple Past, na afirmativa, o auxiliar did não aparece. E aí a gente conjuga o próprio verbo. E aí nessa conjugação a gente tem os verbos regulares e irregulares. Os regulares são aqueles que a gente adiciona de, ed ou ied no final. E aí ele já está no passado. Por exemplo, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. I worked. Work é um verbo regular, porque se eu quero passar para o passado, eu só adiciono ed. Agora olha um verbo irregular. I went to school yesterday. Went é o passado de go. Go é o verbo ir. Percebe que de go para went eu não adicionei de, ed ou ied, eu mudei a palavra completamente. Então por isso é um verbo irregular. Então só tem que ficar atento nesse sentido. Isso vai servir para frases afirmativas, porque na negativa e na pergunta a gente vai ter o did, certo? E aí o verbo fica na base form. Por exemplo, vamos só pegar o exemplo aqui. Eu não consigo passar uma coisa muito resumida. Eu vou falando e eu acho importante os detalhes. Did you work yesterday? Então percebam, se eu tenho o did, se eu tenho o auxiliar, o work volta para base form. Isso no simple past, certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês a tirar essa dúvida. Se vocês tiverem sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários, ou dúvida em relação a algumas estruturas do inglês, deixa nos comentários, porque o canal foi feito para tirar as dúvidas de vocês e ajudar com o inglês de vocês. E se você achou útil, já senta o dedo no botão de like e se inscreva no canal. Afinal de contas, você vai querer receber notificações de novos vídeos para você ir melhorando o seu inglês.